organizar o evento. E a gente hoje começa o evento com a professora Simone Garcia, que vai dar uma palestra sobre a química das emoções. E antes de iniciar, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês que sobre a presença no evento. No final da palestra, a gente vai colocar um QR Code na tela para vocês fazerem a leitura do QR Code e preencher o forms para confirmar a presença. A gente vai colocar no chat também. Sobre as perguntas que a gente vai deixar um tempo no final para a professora Simone responder, vocês colocam as perguntas no bate-papo e mandam direcionado para a Semana da Química. Tem como fazer essa escolha de mandar só para a comissão, porque aí a gente faz a organização das questões. E a gente gostaria que vocês aproveitassem bastante, o evento está muito bom, com muito conteúdo interessante. Na sexta-feira vai ter as mesas redondas e vai ter um sorteio no encerramento. Então a gente gostaria muito que vocês participassem, porque o sorteio ele vai ser feito a partir da presença de vocês nas palestras. Então a gente vai anotando quem está presente para poder fazer o sorteio. Então é isso, gente. Eu vou apresentar a palestrante, que é a professora doutora Simone Garcia. Ela é formada, né, na licenciatura e no bacharelado em Química, com atribuições tecnológicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Ela possui mestrado e doutorado na área de ciências com foco em Química, todos no Instituto de Química da USP. Possui experiência na área de síntese de materiais mesoporosos, processos de captura de dióxido de carbono, técnicas termoanalíticas e análise de material particulado atmosférico por meio de técnicas cromatográficas. Ela atua também na área do ensino de química, sendo uma das autoras da obra Ser Protagonista, da coleção aprovada pelo MEC no PNLD 2012, 2015 e 2018. Faz parte da Comissão Técnica de Ensino Superior do Conselho Regional de Química, da 4ª Região, e é especialista em análise de perfil comportamental. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem bastante essa primeira palestra. Professora, a palavra já está com você. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? E principalmente uma honra aí poder estar abrindo, né, o evento de vocês. Parabéns também pelo evento, pela organização do evento. E espero estar aí podendo contribuir com vocês, tá bom? O tema da nossa palestra de hoje é sobre química das emoções. Eu tenho formação também em neurociência, então esse tema tem me chamado bastante atenção nos últimos tempos. E eu gosto de falar desse tema, mas com um viés bem voltado para questões químicas, questões bioquímicas, né? Eu não gosto de falar das emoções num sentido psicológico, mas sim num sentido químico, que nós possamos entender que as emoções estão associadas com um conjunto de substâncias químicas, né, que modelam, de certa forma, o nosso comportamento, tá? E eu quero começar com essa frase que tem uma relação muito grande com o que nós vamos falar ao longo dessa palestra, que não é o mais forte quem sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim o que melhor se adapta às mudanças. E a gente vai entender um pouquinho o que significa esse se adaptar às mudanças, porque isso tem uma relação direta com as nossas emoções, tá? Mais adiante a gente conversa um pouquinho sobre essa frase, mas falar de química das emoções é algo bastante amplo. E eu quis trazer uma abordagem um pouco mais direcionada até para questões que nós estamos vivendo atualmente, né, com a pandemia e, de certa forma, contribuir para como que nós podemos lidar com esses problemas que fazem parte, né, hoje da nossa realidade, principalmente em função da pandemia. Então, eu selecionei aqui para vocês alguns sintomas que estão associados à depressão e à ansiedade.
E nós podemos ver que existem, né, de certa forma, alguns sintomas que são comuns. Mas, como que nós podemos caracterizar a ansiedade? Sensação de perigo, né, de pânico constante, tremores, aumento da respiração, a pessoa sente nervosismo e impotente o tempo todo. Então, de certa forma, a ansiedade ela tem uma relação muito grande com o medo, né? E o medo ele representa o quê? Insegurança, dificuldade, né, de lidar com esse mundo cheio de incertezas, dificuldade de lidar com ameaças. Enquanto a depressão ela está muito relacionada, né, a perda do interesse de viver, ao desânimo, né, e tudo mais. Então, eu queria que vocês dessem uma atenção especial que a gente vai falar agora, porque, de certa forma, a ansiedade, o medo, tem uma relação muito grande com o que nós estamos vivendo hoje, tá? Em função da pandemia, nesse mundo incerto, que a gente não sabe quando as coisas retomam ao normal, se as coisas retomarem ao normal, será que esse normal ele vai ser igual ao que era antes? Então, a gente vive rodeado, de incertezas e isso, de certa forma, desperta ansiedade, tá? Um outro modelo que, de certa forma, também representa, né, diferencia o que, que é ansiedade do que é depressão, ele é com foco no nosso pensamento em relação ao tempo. Como assim? Uma pessoa que fica em torno de 80% do seu tempo com o pensamento no passado tende a ser uma pessoa depressiva, tá? A ansiedade, ela concentra a grande parte do tempo com o pensamento. O que, que significa, né, o pensamento em tempo futuro? Então, aquela pessoa ansiosa, ela nunca concentra o seu pensamento no hoje. Ela sempre está pensando, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ela sempre está com foco no tempo futuro. E isso vai gerando, né, de certa forma, medo, né, angústia, frustração, tá? Que é o que está associado, né, basicamente à ansiedade. Enquanto isso, nós dizemos que uma pessoa de sucesso, tá? O que, que é uma pessoa de sucesso? Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que ela consegue colocar em ação aquilo que ela deseja. Então, o sucesso é muito relativo, né? Mas digamos que é uma pessoa que consegue conquistar aquilo que ela deseja. Então, uma pessoa de sucesso, ela se centra muito mais no momento presente, no que está acontecendo hoje. O foco dela está no hoje, tá? Então, é bem interessante a gente associar isso, a depressão muito focada no passado, a ansiedade muito focada no futuro, tá? E o desejável, né? É uma pessoa realmente que consegue ser bem sucedida nas suas escolhas, é uma pessoa que passa a maior parte do tempo em tempo presente. E vocês já vão entender por que eu foquei tanto em relação à ansiedade, tá? Mas vamos entender um ponto aqui. O que é emoção? A gente está falando sobre química das emoções. Mas o que é emoção, tá? Emoção e sentimento não é a mesma coisa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E a gente vai entender aqui, vai aprender a diferenciar, tá? A emoção, ela é um comportamento, é a forma como nós reagimos a um estímulo do meio, tá? Por exemplo, se entrar um leão agora nessa sala aqui onde eu estou nesse momento, muito possivelmente eu vou ter uma reação que eu vou sair correndo. Eu sei que é um exemplo simples, né? Mas só para vocês entenderem, imagina que vocês estão numa mata caminhando e aparece uma cobra ou um animal que pode atacar vocês, né? A primeira reação nossa é de sair correndo. Da mesma forma que se eu sentir um cheiro de uma comida agradável agora, muito possivelmente eu vou começar a salivar e vou despertar o interesse por essa alimentação, tá? Então, por que, que eu tô falando isso para vocês? De certa forma, sempre que eu recebo um estímulo do meio, seja um cheiro, né, seja avistar alguma coisa, tudo isso são estímulos. A maneira como eu vou reagir a esse estímulo é o que representa a emoção. Então, a emoção, ela está associada ao comportamento, tá? Por exemplo, vamos imaginar uma criança, tá? Que nunca
teve contato com um gatinho, por exemplo, tá? Então, essa criança nunca viu o animal, ela tá vendo esse animal pela primeira vez. A partir do momento que essa criança, ela entra em contato com o animal, né? Ela vai lá, acaricia e de repente esse animal ataca. Quando isso acontece, substâncias químicas são liberadas, ok? E essa criança, ela acaba de desenvolver uma experiência e essa experiência, ela fica registrada, né, como um evento emocional, porém um evento emocional de caráter negativo. Ou seja, ela passa a desenvolver o medo por aquele animal. Então, num segundo momento, quando ela escutar as pegadas do gatinho, ou ela escutar o miado, ou qualquer estímulo que ela receber que remeta àquele animal, consequentemente essa criança começa a desenvolver o medo. Ela vai tender a se afastar, a evitar, né, aquele animal. Então é muito interessante a gente observar isso. A emoção ela pode ser tanto num caráter negativo, algo que vai me fazer recuar daquela situação, como algo que reforça um comportamento. Então, sentir cheiro e de repente ter vontade de comer alguma coisa, isso é algo emocional, né? Da mesma maneira que medo, raiva, né? Sentir vontade, né? A agressão, a gente observa muito isso nos animais, né? Então, a partir do momento que alguém me provoca, me fala alguma coisa, e eu tenho vontade, né, de certa forma, de atacar ou de recuar, tudo isso são eventos emocionais. Então, a emoção ela está muito associada ao comportamento. E o que é o sentimento, tá? Nós temos um conjunto de respostas no nosso organismo que está relacionado àquele evento emocional. E tudo isso produz um sentimento. Como assim? Quando eu sinto medo, normalmente eu tenho frio na barriga, eu tendo a ir para trás, o olho arregala. Todas essas, né, alterações que ocorrem no meu organismo em relação a como eu respondo àquele estímulo do meio, vai fazer com que você sinta algo, né? E esse sentir, esse sentimento produzido é o que reflete toda essa emocionalidade que está acontecendo no seu organismo. Então, a gente pode definir o sentimento como um conjunto de respostas que o nosso organismo vai ter em função, né, de um evento emocional. Em outras palavras, o sentimento é como você interpreta a emoção. É graças ao sentimento que você sabe o que é medo, o que é raiva, o que é alegria, e assim por diante, tá? Então, o sentimento ele é apenas uma interpretação, tá? Em função disso, eu estou representando aqui para vocês algumas expressões faciais, tá bom? Que remetem aos sentimentos, né, primários, tá? Para cada sentimento, nós temos uma expressão facial e nós temos uma postura corporal que é característica, e isso equivale, né, a qualquer ser humano. Então, se nós tivermos uma pessoa, né, que vive numa grande metrópole, com uma pessoa que vive, né, numa civilização mais afastada de um grande centro urbano, em qualquer região desse planeta, essas pessoas, elas apresentam essas mesmas expressões faciais, porque essas expressões são características nossas, são características humanas, tá? Então, se a gente observar o medo, a pessoa tende a regalar os olhos, levantar as sobrancelhas e ir com o corpo para trás, porque o medo está muito associado à fuga, tá? A raiva é muito comum, essa ruguinha aqui entre as sobrancelhas, né, as testas franzidas e, né, a boca aqui com essa característica também. A tristeza, né, o rosto levemente caído. A alegria a gente consegue observar pelo sorriso. A surpresa, né, os olhos arregalados e a sobrancelha levemente, né, para cima aqui também, e o nojo. E eu gostaria que vocês se atentassem principalmente a medo e raiva, que é o que eu queria falar com um pouco mais de detalhes para vocês nessa nossa apresentação, tá bom? Para que vocês entendam, essas figuras aqui, elas representam o que nós chamamos de experimento de Duchenne, tá? Duchenne, ele fazia alguns experimentos colocando eletrodos na face dos indivíduos, tá?
E esses eletrodos, por meio de estímulos elétricos, provocavam mudanças na expressão facial, tá? E ele fazia esses testes em barbearia, tá? Geralmente a pessoa sentava ali na cadeira quando ia cortar o cabelo e esses eletrodos eram conectados. E é muito interessante porque ó, aqui vocês podem observar a pessoa sorrindo, né? Ou a pessoa aqui com cara de medo, né? De espanto e tudo mais. E todos esses sentimentos, né? Ou melhor, todas essas expressões, elas eram provocadas por meio do eletrodo que provocava esses estímulos no músculo da face. E esse experimento de Duchenne é muito interessante porque ele marca um ponto que mostra que a expressão facial ela ocorre primeiro do que o sentimento. Como assim? Quando ele provocava mudanças na expressão facial desses indivíduos, o que acontecia é que muitas dessas pessoas reportavam, né? Quando estavam sorrindo, reportavam sentir alegria, e muitas vezes, quando eram estimulados a ter, né, uma expressão associada ao medo, essas pessoas reportavam se sentir amedrontada. Então, esse experimento ele marca um ponto interessante que a expressão facial, a mudança, né, na nossa face, ela ocorre primeiro do que o sentimento. Lembrando que o sentimento é como que nós interpretamos, como que nós reconhecemos tudo isso, tá? Sempre que nós temos um evento que vai causar uma reação emocional, então eu tenho um estímulo do meio, ok? Esse estímulo do meio vai ocasionar uma alteração emocional, tá bom? Sempre que isso acontece, basicamente, nós vamos ter três tipos de alterações no nosso organismo. Nós vamos ter alterações na musculatura. Essas alterações na musculatura, ela vai modificar a minha expressão facial e ela também vai resultar num comportamento diferente, tá? Nós também vamos ter uma mudança no sistema nervoso autônomo que vai resultar em manifestações fisiológicas. Então, eu começo a sentir, né, frio na barriga, o meu coração dispara, eu começo a transpirar. Tudo isso faz parte do evento causador da emoção. E nós também vamos ter manifestações no sistema endócrino, né? Ou seja, substâncias químicas, hormônios são liberados, ok? Da nossa corrente sanguínea. Então, basicamente, tudo isso aqui vai acontecer. Lembrando, né, que a mudança na musculatura acontece primeiro, então as alterações na expressão facial acabam acontecendo primeiro, e a maneira como a gente vai interpretar tudo isso que está acontecendo no nosso organismo é o sentimento, tá bom? Aqui eu representei para vocês uma célula nervosa, né, um neurônio, só para que vocês entendam, né, como que funciona o neurônio. Então, o neurônio, basicamente, ele é responsável pela liberação de neurotransmissores. Lembrando que neurotransmissores são moléculas responsáveis pelo nosso comportamento, pela nossa emocionalidade. E nós temos tanto neurotransmissores quanto hormônios. Qual a diferença entre o neurotransmissor como os hormônios, né? Os neurotransmissores, eles são produzidos pelos neurônios, então eles têm, de certa forma, né, uma ação mais localizada, enquanto os hormônios, eles são produzidos por glândulas. Então, são substâncias químicas que vão, de certa forma, ser distribuídas por todo o nosso organismo, né, por conta da corrente sanguínea. Então, aqui vocês podem ver, né, um neurotransmissor, tá bom? E o que acontece é que nós temos, na realidade, espécies carregadas, né, cátions e ânions aqui na estrutura. Então, nós temos, se vocês observarem nesse primeiro desenho, eu tenho sódio aqui do lado de fora da estrutura, né, que são essas cargas positivas, e dentro da estrutura eu tenho espécies carregadas negativamente. Então, o que acontece é, esse neurônio, uma vez que ele é estimulado, essas membranas, de certa forma, elas se abrem e permite a entrada do sódio. E uma vez que esse sódio entra, eu começo a ter, né, esse desequilíbrio de cargas. Lembrando que aqui dentro da célula nós também temos, né, uma quantidade de potássio, tá? Então, com a saída, com a entrada do sódio, a gente tem um desequilíbrio de cargas, conforme vocês podem
está observando aqui na imagem, e aí nós vamos ter a liberação de um neurotransmissor na extremidade do neurônio. Então, as sinapses nervosas, na realidade, elas representam a comunicação entre esses neurônios, que de certa forma ocorre por meio da interação com o neurotransmissor. Então, as moléculas, né, que fazem essa comunicação, que são os neurotransmissores, elas, de certa forma, vão se localizar entre um neurônio e outro. Eu não tenho contato entre as células nervosas. O que eu tenho é uma comunicação química, ok? Por meio de uma molécula que vai ser liberada numa extremidade, que vai fazer a comunicação com outro neurônio em outra extremidade. E com isso, nós temos, de certa forma, a reconfiguração aí das nossas redes neurais, e essa comunicação é feita por meio de substâncias químicas, tá? Então, nós podemos ver a contribuição de cátions, de ânions, né? Eu tenho atividade elétrica nas nossas células nervosas, mas também eu tenho a liberação de substâncias químicas que também são responsáveis por essa comunicação, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender. Eu havia falado para vocês das expressões faciais, tá bom? E quando eu mostrei as expressões faciais, eu disse que eu queria dar uma abordagem um pouco mais detalhada sobre o medo e a raiva. Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Nós temos adrenalina e cortisol, que são hormônios liberados, tá? Pelas nossas glândulas suprarrenais. Esses hormônios, eles são liberados quando o nosso corpo ele passa por um grande estresse físico ou mental. E aqui a gente tem alguns dos sintomas associados à liberação desses hormônios, que é dilatação da pupila, então o olho mais arregalado, tá? Nós temos, né, os nossos vasos sanguíneos, eles se contraem, então a pele fica mais pálida, tá? Os músculos se tensionam, a respiração, né, fica mais profunda, aumento da transpiração, coração acelerado, nível de açúcar no sangue aumenta e o ritmo da digestão diminui. Esses são alguns sintomas associados à liberação de adrenalina e cortisol, tá? Eu não sei se vocês conseguem interagir comigo aí pelo chat, mas se possível, respondam para mim. Alguém já sentiu tudo isso em algum momento? E eu falo isso para vocês porque, conforme eu havia dito, são sintomas que estão associados a quando nós vamos passar por um grande esforço físico, um grande estresse físico ou mental. E será que isso já aconteceu em alguma situação em que não fosse necessário um grande esforço físico ou mental? Né? Alguém já sentiu alguns desses sintomas? E vamos entender por que isso acontece, tá? Nós temos um sistema, né, um mecanismo no nosso corpo que está associado, né, ao nosso sistema de sobrevivência. Então, as emoções, né, de certa forma, estão associadas aos nossos instintos de sobrevivência, ao mecanismo de sobrevivência. Ó, tô vendo um monte de gente aí no chat colocar, né, responder. Muito bom, pessoal, isso aí, tá? Mas vamos entender por que isso acontece, né? Então, nós temos um mecanismo no nosso corpo, que é um mecanismo de defesa, que ele é chamado de sistema de luta ou fuga, tá? O que é esse sistema de luta ou fuga? Ele é acionado sempre que o nosso corpo, ou melhor que o nosso cérebro, ele identifica uma situação de perigo, tá? Uma situação de perigo. E aí vem um ponto interessante. O que é perigo? Biologicamente falando, perigo é alguma coisa que compromete a sua integridade física. Então, vamos imaginar que você está no meio de uma selva e um animal vai te atacar. Então, você escuta as folhinhas se mexendo, o vento, né, um pouco mais forte, e esses são alguns estímulos que você recebe e que você pode associar a um animal grande vindo te atacar. Quando isso acontece, você aciona o seu sistema de luta ou fuga, né? Ou seja, o seu cérebro ele diz o seguinte: olha só, tem um perigo muito grande, ok? Acontecendo. Essa pessoa está numa situação de alto risco
para tudo e vamos nos concentrar em salvar essa pessoa do perigo. O que significa isso? A digestão para, tudo para. Porque todas as energias, né, do seu organismo vai ser direcionada, né, todas as suas forças ali vão ser direcionadas para que você se mantenha íntegro nessa situação de perigo. Em outras palavras, tudo isso acontece, né, com o objetivo de te salvar. Então a digestão para, por isso que o ritmo da digestão diminui. E aí a pessoa fala: "Nossa, ontem eu tive um dia tão estressante, me deu uma dor de estômago". Sim, porque se o sistema de luta ou fuga for acionado, consequentemente, a digestão vai diminuir. O coração, ele tem que bater mais forte, porque você precisa sair correndo, tem um grande perigo aí. A pupila dilata, porque você precisa enxergar melhor. Está numa situação de perigo. Os vasos sanguíneos se contraem, porque se você se cortar, os riscos de hemorragia diminuem, tá? Então tem toda uma preparação do seu corpo para duas coisas, que é lutar ou fugir. Por isso que ele chama sistema de luta ou fuga. E por que lutar ou fugir? Porque se entrar uma cobra, pessoal, aqui agora, eu vou ter que sair correndo, certo? Ou seja, vou fugir. A fuga está associado ao sentimento de medo. Comecem a observar uma pessoa quando ela tem medo, ela tende a ir para trás, a gente tende a fugir. Então a fuga está associada ao sentimento de medo. Mas se por algum motivo o meu cérebro entender que não dá para fugir, que o animal está aqui, eu não vou conseguir fugir, aí eu vou entrar em confronto. Aí eu vou lutar. Então, sempre que nós estamos numa situação de perigo, tá? O perigo está associado a lutar ou fugir. O que que é o lutar, né? O lutar está associado à raiva. A pessoa que tem raiva, né, que tem agressividade, ela tende a atacar. A fuga está associada ao medo. Então, o sistema de luta ou fuga, ele está muito associado ao medo e raiva. Então, qual é a função desses dois sentimentos? Eles são ruins de forma alguma, desde que acionados no momento certo. Então, se tiver uma cobra me atacando, é lógico que eu tenho que acionar o sistema de luta ou fuga, porque é a maneira de eu manter a minha integridade. O grande problema é que o nosso cérebro, ele não diferencia o que é um perigo real do que é um perigo imaginário. Essa é a grande questão, tá? E muitas vezes esse sistema de luta ou fuga, ele pode ser acionado também, né, por meio das expressões faciais de outras pessoas, tá? Então, esse também é um ponto interessante e tudo isso ocorre de uma forma irracional, tá? O que são medos imaginários, né? O tigre lá da floresta que pode te atacar pode ser o seu chefe, pode ser o professor, pode ser a banca do concurso, pode ser a banca do mestrado, do doutorado e assim por diante. Ou seja, né, se eu vou fazer uma apresentação, vou falar em público, né, de certa forma, aquelas pessoas que estão me ouvindo ali, o meu cérebro pode reconhecer, né, como os tigres lá da floresta, interpretar da mesma forma. Então é isso que a gente precisa entender, tá? O que é o medo imaginário? O medo imaginário é ficar com receio de fazer uma prova, ficar com receio de fazer uma entrevista de emprego. Tudo isso são medos imaginários. Por que medos imaginários? Porque nada disso vai comprometer a sua integridade física. Se você for fazer uma prova ou se você for prestar um concurso, ninguém vai te machucar, né? Ninguém vai ali te cortar, te machucar. Então são medos imaginários. Não é uma situação que você deveria acionar o sistema de luta ou fuga, mas na grande maioria das vezes acontece, tá? Exatamente como um mecanismo de defesa. E é muito interessante que nós possamos entender que o sistema de luta ou fuga, ele sempre será acionado se você se sentir ameaçado, tá? Por isso que ansiedade, medo são constantes nesse momento que nós estamos passando com a pandemia, tá? O medo significa que você se sente incapaz de enfrentar aquilo. A raiva de certa forma, mostra uma agressividade, tá? Mostrando que ou você enfrenta, né, ou não, por uma questão de sobrevivência, tá?
E por que que eu falo isso? Tem experimentos feitos com ratos, tá? O ratinho ele fica dentro de uma gaiola e próximo a ele é colocado um gato. E é muito interessante porque à medida que o gato vai se aproximando da gaiola, o ratinho ele tende a ir para trás e desenvolver o sentimento de medo. Então o olho arregala e ele tende a fugir. Ele não tem aquele raciocínio, obviamente, que ele está protegido dentro da gaiola. E à medida que esse gato está muito próximo da gaiola, o ratinho ele ataca. Então, é muito interessante isso, porque o que vai condicionar, né? Se nós vamos acionar o medo, a raiva, lógico, tem relação sim com outras experiências que nós tivemos, porque as nossas experiências é que vão liberando esses marcadores químicos e vão construindo esses eventos emocionais no nosso cérebro, mas também tem a relação com, né, você se sentir capaz de enfrentar aquilo ou né, fugir dessa situação. Ou quando você enxerga que não dá para fugir, né? É o caso de um animal vindo te atacar, tá? Então, de certa forma, pessoal, adrenalina e cortisol são hormônios que estão associados, né, ao preparo do nosso corpo para você lutar ou fugir de uma situação de perigo, tá? E o grande problema de tudo isso, eu até falo em relação a acidentes de trabalho, ou então fazer uma apresentação, falar em público, e aí a gente começa a gaguejar, começa a dar aquele nervosismo, que são os famosos brancos de memória, né? Por que que acontecem brancos de memória quando nós acionamos o sistema de luta ou fuga? Primeiro, que quando eu estou numa situação de perigo real, não dá tempo de pensar, né? Se eu tiver um pensamento muito racional, muito possivelmente, né, o animal já me atacou. A gente precisa pensar exatamente no homem primitivo lá vivendo na selva, né? Esse animal já me atacou e eu não vou conseguir sair dessa situação, tá? Mas, de certa forma, o cortisol que é liberado, ele atinge uma região do nosso cérebro que é rica em receptores de cortisol. E essa região está associada às nossas memórias. Então, nós temos bloqueios de memória. É muito comum quando você está nervoso, você não consegue resgatar, né, conhecimentos, pensamentos que você tem ali. Né? Então, eu vou fazer uma apresentação, eu não lembro de nada, eu fico nervoso. Ou eu vou dar uma aula, eu estou nervosa, estressada. Eu não lembro de coisas que eu sei mas eu não consigo me expressar naquele momento. Vou fazer uma entrevista de emprego, vou fazer uma prova, né? Quantos de vocês já não fizeram uma prova e de repente não lembrava de nada e quando a prova termina você, ai, por que eu não escrevi isso? Por que eu não coloquei aquilo? Né? As respostas começam a vir na memória. Então, acionar o sistema de luta ou fuga de certa forma, te leva a brancos de memória. Por isso, quando a gente fica nervoso, estressado, a gente não tem racionalidade, a gente realmente age por impulsos, tá? E o excesso de cortisol, ele pode levar a alguns problemas, né? E existe essa doença de Cushing, né? Que aqui seria uma pessoa que passou por vários períodos de estresse, né? E aí nós temos as bochechas vermelhas, acúmulo de gordura abdominal, pernas e braços finos, porque a pessoa de certa forma perde massa magra, né? Proteína, osteoporose, né? A calvície nos homens. Então, isso de certa forma seria uma pessoa que passou por vários momentos de estresse, né? Acionou esse sistema de luta ou fuga constantemente. Uma outra questão é, as inflamações, elas representam uma forma do nosso corpo combater, né, algumas feridas. Então, se a gente for pensar no homem primitivo que saía para caçar, era muito comum, né? Obviamente, acionei o sistema de luta ou fuga, eu tenho cortes, o animal vai me atacar, eu tenho corte. Então, as inflamações é uma forma do organismo responder que facilita a cicatrização dessas feridas se houver corte. Só que quando a gente aciona esse sistema por medos que são imaginários, por perigos que são imaginários, a gente começa a desenvolver diversas inflamações. Então começa a aparecer espinhas, alergias e assim por diante. Como tudo do nosso corpo para, né? E quando eu falo parar mesmo, né? É digestão que para, é o rim que para, e a gente começa a ter vontade de ir no banheiro toda hora,
a gente tem toda uma alteração no nosso corpo. O nosso sistema imunológico também para, então a imunidade cai, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é acionar esse sistema é o que a gente não deveria fazer, né? Principalmente nesses momentos aqui de pandemia, porque a gente precisa atuar de uma forma sábia, né? Porque quando eu aciono esse sistema, eu ajo, né? As minhas ações são por instintos, tá? Eu não consigo ativar aquilo que eu sei e, consequentemente, nós temos a baixa na imunidade, tá? Nós temos uma região no nosso cérebro que é a amígdala, que ela fica numa região aqui bem privilegiada, uma posição bem privilegiada aqui no nosso cérebro, tá? E sempre que o seu sistema de luta ou fuga ele é ativado, é graças à amígdala. A amígdala, ela é responsável por identificar ameaças, né? E como perigo, ameaças, né, é algo que o nosso organismo vê como uma situação muito grave, né? De certa forma, uma vez que essa amígdala ela é ativada, ela distribui informação muito rapidamente por todo o nosso cérebro. Por isso que a racionalidade, ela vem lá depois, tá? Então isso é muito importante. A amígdala, ela é o radar para ameaças, tá? E uma vez que ela é ativada, eu não tenho raciocínio lógico. E muitas vezes, né, se você permanece muito tempo com essa amígdala ativada, nós dizemos que as pessoas elas ficam dominadas, né, por sentimentos negativos. Então, a amígdala está associada aos sentimentos negativos e isso leva ao que nós chamamos de pensamentos sabotadores, né? O que são pensamentos sabotadores? São pensamentos associados ao nosso instinto de sobrevivência, tá? Porque se a amígdala ativou, eu acionei o meu modo sobrevivência, tá? Então, só para que vocês entendam, né? O que são esses pensamentos sabotadores? São pensamentos que sempre vão focar em me resguardar de uma situação de perigo. É como se nós sempre, eu não vou dizer colocar uma desculpa, mas de certa forma, nós sempre associamos, né, algum pensamento, é como se nós contássemos alguma historinha para nós mesmos, para evitar de fazer alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu não vou me inscrever nesse concurso porque tem alguém melhor que eu e eu não vou passar, tá? Isso é um pensamento sabotador. Você sentiu uma ameaça, automaticamente você começa a ter pensamento que vai fazendo com que você não faça aquela ação, tá? É muito interessante isso. E são padrões mentais automáticos, tá? Então, são aquelas vozinhas mesmo que a gente às vezes não tem muito controle. E sempre que a amígdala está ativada, nós vamos ter esse conjunto de pensamento que é sempre um pensamento focado na pior das opções, tá? Só para que vocês entendam, tá? Eu coloquei aqui um exemplo. Imagina que vocês têm uma reunião de trabalho e que vocês precisam fazer uma apresentação nessa reunião de trabalho, tá? O que seria uma pessoa com a amígdala ativada? Uma pessoa que se sentiu ameaçada, uma pessoa que está com medo, tá? O que ela vai fazer? É aquela pessoa que acorda 3 horas da manhã, ansiosa para a reunião, não consegue dormir e começa a pensar em um monte de coisa que vai dar errado no dia da apresentação. É o foco no negativo, tá? O que seria uma pessoa que não está com a amígdala ativada? Essa pessoa que não está com a amígdala ativada, ela consegue ter racionalidade. Então, essa pessoa, ela vai ter pensamentos no sentido que, olha, eu vou me preparar aqui para essa reunião, eu vou fazer o meu melhor. Pode ser que tenham pessoas, né, que não gostem daquilo que eu vou apresentar, mas eu vou observar as críticas e essas críticas elas vão ser para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Falando em outras palavras, de certa forma um pensamento que te leva a uma ação, tá? Isso está associado, né, a uma ação que vai contribuir para aquela questão, tá? Então, esse é um ponto interessante. Tem uma outra situação que eu gosto de falar que aconteceu comigo, né? Eu tinha viajado para a Irlanda, estava eu e meu marido, e nós chegamos no aeroporto, né? E ele falou assim: eu vou pedir uma informação ali para aquela pessoa,
né? E era a primeira vez dele na Europa, ele nunca tinha viajado. E aí eu falei assim, não, não vai não, porque as pessoas aqui na Europa não são como os brasileiros, as pessoas são mais fechadas, elas não gostam de ser abordadas, vamos ali no balcão de informação e tudo mais. E ele falou assim para mim, e daí, né? Se essa pessoa, de certa forma, não gostar de mim, eu nunca mais vou vê-la na vida, não tem nenhum problema, é só uma oportunidade de eu treinar inglês com uma pessoa nativa, né? E aí, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Eu, de certa forma, ativei minha amígdala, me senti ameaçada. Estou em outro país, tem pessoas que não falam a minha língua, talvez por medo de ir conversar e a pessoa não me entender completamente, ou simplesmente por medo da pessoa ser agressiva comigo e tudo mais. O que eu pensei não está errado e o que ele pensou não está errado. Nenhum dos dois está errado. Só que o meu pensamento, ele me levou a não fazer a ação. O pensamento dele, de certa forma, levou a praticar aquela ação. E a prática daquela ação pode gerar um ganho. Pode ser realmente, né, a oportunidade de de falar com uma pessoa nativa. Então, a amígdala estando ativada, nós vamos ter foco no negativo. A gente só fala coisas negativas. E uma vez que ela não está ativada, nós começamos a ter foco em coisas positivas e muito mais racional. Então, é isso que a gente precisa começar a entender, tá? Existem testes, tá, pessoal, que a gente consegue medir essa relação, né? Que é o chamado coeficiente de inteligência positiva, tá? Que é quanto tempo que a gente permanece, né, com a nossa amígdala desativada, né? O índice de coeficiente positivo está associado com os pensamentos positivos. Então, a amígdala desativada, em outras palavras, quanto tempo você permanece com o seu sistema de luta ou fuga desativado, tá? Então, é possível medir isso e é medido em função dos sentimentos, né? Os sentimentos negativos estão associados a esse modo sabotador, que é o sistema de luta ou fuga ativado, tá? Se vocês quiserem fazer esse teste, podem procurar na internet. Aqui tem um link, né, de acesso, mas ele é um teste desse livro aqui, Inteligência Positiva. E aí vocês conseguem analisar, né, quantos por cento vocês permanecem nesse modo aí, tá? Um outro ponto que eu gostaria de falar também para vocês, eu gosto muito desse livro, Inteligência Emocional, a teoria, né, revolucionária aí, que de certa forma redefiniu o que é ser inteligente, porque esse livro ele mostra o quanto que as emoções elas refletem no nosso sucesso, tá? Antigamente, nós dizíamos que bastava a pessoa ter habilidades técnicas, que era aquele teste de QI, né? Medir o quanto que aquela pessoa tinha de raciocínio lógico e tudo mais, tá? Hoje a gente sabe que 20%, tá, das habilidades técnicas contribui para o sucesso de um indivíduo. E os outros 80%, é claro, tem relação com a classe social, com a criação dessa pessoa, com oportunidades, mas tem uma contribuição muito grande, né, do gerenciamento das emoções. Eu nem gosto de utilizar esse termo inteligência emocional, né, mas como esse indivíduo gerencia essas emoções. Por quê? Por mais que você saiba todo o conteúdo técnico, se você não tiver gerenciamento das emoções, você não consegue aplicar esse conteúdo quando você necessita. O exemplo disso é ficar nervoso ao fazer uma prova, ficar nervoso ao fazer um concurso, ficar nervoso numa entrevista de emprego e assim por diante. Então, o gerenciamento das emoções, ele tem um impacto muito grande. Tem pessoas que às vezes elas não são as melhores tecnicamente falando, mas elas conseguem gerenciar tão bem as emoções que elas acabam sendo bem-sucedidas nas suas ações. E tem muitas pessoas que têm um domínio muito grande do conteúdo técnico, mas que têm uma grande dificuldade de gerenciar as emoções e isso vai refletir nos seus resultados, tá? Aqui eu coloquei algumas, só para a gente falar aqui brevemente, né? Como que a gente desativa a amígdala? Porque é a amígdala que causa, né, o sistema de luta ou fuga, que causa todos aqueles problemas. Como que a gente desativa isso? O primeiro ponto, né, eu preciso saber identificar o que eu estou sentindo. Então a gente precisa
de certa forma, entender, né, o que cada sentimento representa. Então, você precisa saber, eu tô com medo. Tudo bem, o que que é medo? Medo significa que você está numa situação de perigo que alguém pode te machucar, tá? Se você está sentindo medo e não é essa a realidade, você está fazendo uma prova, isso não é para você ter medo. Não é uma situação no qual você deve ter medo, né? Então aí vem o segundo passo. Eu identifiquei o que eu estou sentindo, eu preciso saber lidar com essas emoções. Então, se essa emoção ela não é condizente com aquele momento, eu preciso saber inibir essa emoção, eu preciso saber mudar o meu estado emocional. E isso pode ser feito para um exercício que nós chamamos de exercício da atenção plena, né? Basicamente, são exercícios que envolvem concentração, tá? A meditação é um exemplo, que é você controlar sua respiração e tudo mais. Um simples exercício, eu posso mexer aqui com essa caneta e começar a observar, contar quantas vezes essa caneta está se mexendo. Eu posso respirar e soltar o ar e ir contando quantas vezes eu faço isso. Tudo que remete à concentração, qualquer exercício que vai fazer com que você fique concentrado, são exercícios que podem ajudar a desativar a sua amígdala. Isso vai ajudar muito. E uma outra prática, né, é extrair o positivo do negativo. Isso são exercícios que a gente precisa fazer realmente escrevendo para que isso, de certa forma, comece a ficar natural, né? Tudo aquilo que aconteceu com a gente ao longo do nosso dia, né? A gente começar a observar tudo aquilo que te deixou com raiva, com medo, que te estressou, a gente começar a observar o que que aquela ação, né? O que aquele ocorrido teve de positivo, tá? Então, o exemplo que eu dei do aeroporto, tá? Enquanto eu enxerguei o lado negativo, outra pessoa viu um benefício daquela atitude. Então, é você começar a, depois do ocorrido, começar a mapear isso, escrever, né? O que que teve de positivo de todas aqueles fatos que aconteceram que te deixaram, né, magoado, estressado, que acionaram seu sistema de luta ou fuga. Porque se você começa a escrever isso, vai chegar um momento que começa a ficar natural, você começa a enxergar, né, a trabalhar mais o lado positivo. Isso é muito interessante. Então, exercícios. Da mesma maneira que você vai para academia e que você precisa exercitar o seu corpo, o nosso cérebro também precisa de exercícios. Então, a gente também precisa trabalhar exercícios para extrair a nossa melhor versão, né? Acho que esse seria o ponto. Eu gosto de falar bastante das posições, né? Tem um estudo da professora Amy Cuddy que é em função das posturas corporais. Então, por exemplo, um artista, quando ele dá um show, né? Ele tá com os braços erguidos, uma ave também, né? Os animais também têm sistema emocional. Eles tendem a ter essa abertura das asas quando eles se sentem empoderados. Um atleta, quando ele vence uma competição, ele abre, levanta os braços, coloca o peito para frente, tá? E existem, inclusive, atletas que são deficientes visuais e essas pessoas fazem o mesmo movimento. Então, não é algo que é copiado, né? Não é algo que eu vejo o outro fazer e também faço. É algo natural. Então, existem posturas, né? Que de certa forma representam aquilo que nós estamos sentindo, tá? E a tristeza, né? Aquela postura encolhida, cabeça baixa e tudo mais, né? Segurando a cabeça e assim por diante. Esse estudo da professora Abby Cuddy de Harvard, ela faz medidas de testosterona, tá? E cortisol em função das posturas. Então, as pessoas elas ficaram por 2 minutos em posturas que remetem a empoderamento, né? Braços erguidos, aquele corpo aberto, e posturas mais retraídas que remetem à tristeza. Então, essas pessoas ficaram 2 minutos nessas posições e após isso foi coletado saliva. E o que que se observa? Uma redução do cortisol e um aumento da testosterona, tá? Eu tô vendo o pessoal falando que tem um TED, né? Ela tem um TED tal, que tem mesmo, valem a pena assistir. Ela fala bastante sobre esse estudo dela, tá? Mas vocês podem, inclusive, baixar aqui o artigo, né? Para ler o material na íntegra, tá? É muito interessante. E por que que eu falo isso? Lembra que eu falei para vocês que a primeira questão é a mudança da nossa expressão facial? Então, significa o quê? Da mesma maneira que o Duchenne, quando ele colocava aqueles eletrodos no rosto das pessoas, ele conseguia trazer
alterações na expressão e posteriormente mudar o que essas pessoas estão sentindo, consequentemente, se nós mudarmos a nossa postura corporal, erguer os braços e fazer posições realmente de empoderamento, isso, de certa forma, pode mudar a produção de substâncias químicas, e uma vez que muda a produção de substâncias químicas, o sentimento pode ser alterado. Essa mesma pessoa, ela pode ter performance diferente em função da sua postura. Com certeza, essa última postura aqui, ela vai ter uma performance muito melhor do que com essa postura aqui, tá? Então, a nossa postura também reflete. Aqui, como eu disse para vocês, né, um atleta vencendo uma competição, e aqui são alguns exercícios, né, que de certa forma pode estar associado ao empoderamento. Então, esse movimento aqui, né, ou aquele movimento de vibrar, né, quando a gente vence alguma coisa, quer fazer esse movimento, né, que seria esse exercício aqui. São exercícios que nos ajudam, né, a estar numa condição emocional que vai nos levar a algo sábio e não ao sistema de luta ou fuga, que de certa forma vai nos preservar, tá? Um outro ponto também importante, pessoal, é a motivação, tá? O que, que é motivação? Motivação é você se colocar, né, todas as suas energias ali a serviço de um propósito, de algo que você deseja, de uma meta e tudo mais. Então, por exemplo, vocês hoje são universitários, né? Então, concluir a faculdade, então gastar suas energias aí, se empenhar para concluir a universidade, é um exemplo, né? E a motivação, ela está associada a saber adiar, né? De certa forma, prazeres imediatos. E o que, que seria isso? Isso está associado ao nosso sistema de dopamina, tá? Vamos imaginar de novo a criancinha. A criança nunca experimentou um chocolate na vida. Eu dou chocolate para essa criança. A partir do momento que ela experimenta um chocolate, que ela tem aquela sensação de bem-estar, ok? O cérebro libera um marcador químico. Então eu tenho uma recompensa, né? Algo que me deu prazer, tá? Automaticamente eu tenho a liberação de dopamina. A dopamina, ela funciona como um marcador. Num segundo momento, vamos chamar agora na situação B. Essa criança já experimentou o chocolate, ela já tem o marcador. Aí ela abre a geladeira, ela vê uma caixa de bombom, ela escuta o barulhinho, né, do bombom se abrindo e assim por diante. Automaticamente ela recebeu o estímulo. Esse estímulo vai fazer com que o cérebro libere dopamina. A dopamina vai fazer com que ela tenha desejo, ou seja, começa a dar vontade de comer o chocolate. Isso é a motivação, né? Eu vou lá, como esse chocolate e tenho a recompensa, libero mais dopamina ainda, tá? Então, o nosso sistema de recompensa, que é o sistema de dopamina, ele está associado aos nossos prazeres, né? A coisas que nós fazemos que, de certa forma, nos dão prazer. Então, pode ser alimentação, como pode ser redes sociais, qualquer outra coisa que vai nos dar prazer. Só que nós recebemos estímulos do meio o tempo todo. E muitas vezes o estímulo que vai ganhar a minha atenção vai ser aquele estímulo de que libera uma maior carga de dopamina. Por isso, se tiver uma maçã e um chocolate, é muito possivelmente você vai naturalmente no chocolate, porque você já tem um registro no seu cérebro que aquele alimento libera uma maior carga de dopamina, até por uma questão de sobrevivência, são alimentos mais calóricos. E se a gente for pensar no homem na natureza, né, talvez comer aí o número um no McDonald's, a quantidade de calorias que aquilo fornece, naturalmente, né, é quase impossível do homem conseguir, tá, esse ganho, tá bom? Então, mais um ponto aqui, né, para a gente entender. O sistema de dopamina está associado a comportamentos automáticos, tá? E aqui eu coloco para vocês uma história, que é a história do Finas Gage. O Finas Gage, ele teve, de certa forma, o cérebro dele, né, cortado por uma ferramenta. Ele era um operário, ele teve o cérebro cortado por uma ferramenta. E o que acontece é, as pessoas imaginavam que ele iria perder os movimentos, que ele teria vários danos, mas não, ele voltou ao normal, mas ele começou a ter problemas de comportamento, né? E basicamente ele faleceu aí perambulando pelas ruas nos Estados Unidos, né? Totalmente sozinho, né? E ele passa a ter problemas de comportamento. E o que acontece é,
ele teve, né, uma perfuração no córtex pré-frontal, que é a região do cérebro relacionada às nossas tomadas de decisão, tá? E é muito interessante porque essa história do Finas Gage mostra, né, um pouquinho do quanto que a imaginação, o fazer previsões são características humanas e o quanto que isso pode refletir nas nossas ações, né? Então, o córtex pré-frontal, de certa forma, ele faz com que nós possamos prever uma consequência para a nossa ação. Então, se eu comer muito brigadeiro, eu sei que eu vou engordar. Né? Se eu falar, se eu destratar uma pessoa, eu sei que ela vai ser agressiva comigo. Ou seja, eu consigo fazer previsões, eu consigo prever as consequências de algumas ações. E isso me ajuda nas tomadas de decisão. Então, só para que vocês entendam, tá? Aqui a gente tem o nosso sistema de dopamina, que está associado aos comportamentos automáticos, tá? E aqui em cima a gente tem, de certa forma, o sistema associado pelo nosso comportamento. Então, a comunicação em relação ao sistema de dopamina para o nosso sistema de comportamento está relacionado nessa direção aqui, ó. Né? Então, eu tenho uma comunicação bem próxima. Agora, aqui está o córtex pré-frontal. Cara, então vamos imaginar o seguinte: eu estou de dieta e eu não posso comer o chocolate, eu tenho que comer uma maçã hoje. Ou então, eu tenho que estudar para a prova, eu não posso vencer as tentações do jogo no computador, das redes sociais e assim por diante, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Sempre, né, que nós não tivermos planejado as nossas ações, ok? Sempre que eu não tiver planejado as minhas ações, eu tendo a ter comportamentos automáticos. E por que isso? O planejamento, né? Ou seja, eu estou fazendo uma dieta, então, olha, eu vou num evento e aí vai ter um coffee break, um monte de coisa saborosa que eu não posso comer. Mas se alguém me oferecer alguma coisa, eu tenho uma maçã guardada aqui na minha bolsa, né? Ou então, eu preciso estudar para a prova no final de semana e alguém me ligou e me convidou para uma festa e eu não sei falar não, né? E aí eu vou na festa, no estudo e tenho um resultado ruim nessa prova. São exemplos, tá? E por que eu falo isso? Naturalmente, nós tendemos a ir para a situação mais prazerosa, porque é o comportamento automático. Quando que o meu córtex pré-frontal ele vai ser acionado? Quando você previu isso antes. Ou seja, eu preciso ser treinada, né? Eu preciso já ter planejado o que eu deveria fazer se, né, alguém me oferecer, no exemplo que eu dei, o doce, o chocolate, eu não posso comer. Ou se alguém me convidar para estudar para uma prova, ou melhor, se alguém me convidar para uma festa, eu tenho que estudar para uma prova. Por que isso? Porque se você planejou antes, essas informações elas vão estar presentes aqui no seu córtex pré-frontal, tá? E aí, o caminho que essa informação vai realizar até chegar ao seu, né, sistema de comportamento é mais longo e gasta mais energia. Por isso, nós tendemos a ter comportamentos automáticos, mas os comportamentos automáticos estão muito associados à nossa emocionalidade, tá? Eu sei que eu já estou estourando aqui o tempo de vocês, tá? Não quero me estender tanto, mas só para a gente finalizar. No começo da minha apresentação, eu havia colocado assim para vocês que não é o mais forte quem sobrevive e nem mais o inteligente, mas sim aquele que mais se adapta a mudanças. A função do nosso sistema emocional é de nos adaptar às mudanças. Por mais que eu seja inteligente, por mais que eu saiba o que fazer, né, que eu tenha conhecimento do que fazer, se eu não estiver preparado emocionalmente, se eu não souber gerenciar as minhas emoções, eu, de certa forma, aciono mecanismos cerebrais que são automáticos, que faz com que eu não tenha controle dessa situação, e muitos desses mecanismos, como o sistema de luta ou fuga, pode liberar substâncias químicas que a longo prazo isso vai te intoxicar e isso vai te fazer mal, né? Então, por isso que eu volto novamente àquela frase, né? O gerenciamento das emoções
ele é extremamente importante, né? Muito mais, eu digo até, do que o conhecimento técnico, porque uma pessoa com pouco conhecimento, mas com gerenciamento das emoções, ela consegue fazer alguma coisa. Aquela pessoa que tem muito conhecimento, mas que não gerencia suas emoções, ela paralisa e não tem ação, tá? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, mas era isso que eu tinha hoje aqui para colocar para vocês. Professora, foi incrível a sua apresentação, a gente aprendeu muito. Particularmente, eu gostei muito daquela parte que a expressão facial antecede a emoção. Isso é novo para mim, gostei muito desse detalhe. As perguntas, tem uma pergunta muito interessante que é sobre como é que se a gente sentir aqueles gatilhos de fuga e luta prolongamente, qual seria o efeito disso na nossa saúde? O efeito pode estar associado com aquela doença, né, de Cushing, né, que a vermelhidão, alergias, né, a coluna envergada, né, de certa forma, né, o efeito a longo prazo vai estar associado aos danos que o cortisol, por exemplo, vai estar realizando no organismo, tá? Então, assim, às vezes, excessos de espinhas, alergias, né? Isso pode estar associado a grandes momentos de estresse. Diabetes também pode estar associado, porque a gente tem liberação de açúcar, tá? Quando o sistema de luta ou fuga é acionado. E além disso, né, problemas gástricos, porque a digestão para. Então, isso também pode levar a problemas gástricos. É claro que o nosso corpo, né, ele é inteligente e se eu passar por isso de vez em quando, é lógico que ele se regenera. Agora, o problema é quando a gente passa por esses momentos constantemente. Então, isso a longo prazo pode gerar danos à nossa saúde, sim. Ah, muito legal. Importante a gente ter esses conhecimentos para evitar, né? E legal que a professora deixou todas as dicas naquele slide que tem as atividades, escrever. Muito obrigada pela palestra, professora, foi muito legal. Lembrando, pessoal, preencha o QR Code para confirmação de presença. Participem das nossas palestras. No final, na sexta-feira, a gente vai fazer um sorteio. E quanto mais palestras você assistir, mais chance de ganhar você tem. Eu convido também vocês para comentar no post da professora. Comenta lá no Instagram, dá aquela força para a gente para o evento. E uma salva de palmas para a professora, porque ela merece. Aprendemos bastante nesse momento. Pode, Obrigada, pessoal. Se vocês Muito puderem abrir obrigada. o microfone para fazer a verdade. salva de palmas, gente, vai ser bem legal. Obrigada, pessoal. Foi um prazer muito grande poder falar aqui para vocês. Espero realmente ter contribuído e parabéns também pela organização aí do evento, por toda essa iniciativa. A gente que agradece a presença, professora. Acho que pelos comentários aqui que o pessoal está fazendo no bate-papo, todo mundo gostou muito e foi um momento de aprendizagem. Só avisando o pessoal, nas próximas palestras, tentem chegar um pouquinho antes para a gente poder começar no horário e sempre mantenham o microfone de vocês desligado, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima palestra e não se esqueçam de preencher o formulário, gente. Até mais, pessoal. Tchau, Obrigada e tchau, boa semana para professora. vocês. Um abraço. Abraço, professora. Boa semana também. Obrigada. Até mais. Oi, alô? Alô? Oi, eu não consegui pegar o QR Code. Então vou compartilhar mais um tempinho aqui. Tá, E qualquer coisa, gente, o link tá também no bate-papo, tá? Isso, pode ser pelo link também. Você teve acesso ao link? acessou o link. Eu não consigo, eu não sei mexer direito nesse aplicativo. Espera aí, eu vou compartilhar minha tela aqui.
Ah, beleza, consegui pegar agora, viu? Muito obrigado. De nada, tchau, tchau.